Ah, ele é o arquivo da semana passada, porém eu apaguei algumas coisas e deixei já direto ao ponto, tá? Então, assim, deixa eu botar aqui a apresentação, né? Então, assim, vamos nos organizar. A avaliação, tá? Vamos falar sobre a avaliação no fim da aula, acho que fica melhor. Eu ia falar agora, mas vamos estabelecer os nossos objetivos. Bom, primeira coisa para a aula de hoje é terminar o exercício da aula passada. Assim, terminar o exercício da aula passada. Essa é a análise do calor. Essa aqui foi a operação, né, com XD constante. Isso foi na aula passada, tá? Eu vou abrir já um outro slide ali com o que nós fizemos, né? E aí, nós vamos fazer o exercício. Opa, ele acho que desativou. Não. Nós vamos fazer um exercício, assim, estudar destilação batelada com razão de refluxo constante. Vamos fazer análise do calor também, tá? Então, os dois exercícios são exercícios semelhantes, eles já estão naquela planilha também, da mesma planilha que eu botei lá no Moodle, se inscrever aulas 9 e 10, né? São aqueles exercícios lá. Então, nós vamos encerrar esse assunto, destilação hoje, tá? Então, hoje, nós vamos fechar esse assunto. E aí, fechando esse assunto, né, daí nós vamos falar sobre a avaliação, tá? Porque o conteúdo, ele propriamente dito, que vai ser alvo da avaliação, né, ele está encerrando hoje. E aí, na próxima semana, a gente já poderia fazer a avaliação, mas eu havia prometido para vocês uma aula de revisão, né, então vamos falar sobre isso no fim da aula. E eu acredito que a aula de hoje vai ser um pouco mais rápida do que as outras aulas, tá? Então, eu já deixei algumas respostas do exercício já meio que prontas para não ser uma coisa tão maçante. Na aula de hoje eu havia dividido esse assunto em duas partes, então ficou mais light, tá? Então, vamos ao que interessa. Na aula passada, nós estávamos estudando esse exercício aqui. Então, uma mistura de álcool e água. E aí, essa mistura ela tem, né, na carga, uma das palavras que a gente usa, né? A carga, ela tinha aí 55% molar de álcool, né? E ela foi destilada para obter um produto com 75%. Então, o objetivo, eu botei uma carga com 55% e o objetivo é manter lá o produto com uma composição de 75%. Aí é a especificação, né? A coluna tem aí 4 mais 1 pratos, né? E aí esse 4 mais 1, eu expliquei na aula passada, né? São os 5, mas aquela nomenclatura mais 1, que indica que o refervedor também é um estágio de equilíbrio, tá? E essa destilação ela é finalizada quando a razão de refluxo é 4, tá? Ele não disse para nós qual é a razão de refluxo no início, nós descobrimos, né? A pergunta é, qual é a quantidade obtida de destilado e o calor retirado por unidade molar de produto? Aí nós assumimos, nós temos uma base de cálculo de 100 kmol. 100 kmol. Na carga.
Então, a pergunta foi, qual é a quantidade de destilado obtida e o calor retirado por unidade molar? E aí, assumir que o calor latente médio da mistura, 4.000 kJ por quilomol. E ainda que o reverberador é um estágio ideal, por isso essa nomenclatura. Tá? E aí, nós resolvemos isso na aula passada, né? Eu adicionei ali também traçar o perfil, né, de temperatura. Nós vimos que essa operação é com a composição do destilado constante. Nós vimos que a fração, né, de etanol na carga, 55%, XD 0,75 são os dados. E aí a pergunta é, qual é a razão de refluxo do início? Né, uma pergunta necessária, né, justamente para a gente poder responder qual é a quantidade de calor. Tá? Mas antes de a gente responder qual era a razão de refluxo no início, nós fomos lá, vou ver se a gente fez alguma coisa antes. Não. A gente já descobriu qual é a quantidade obtida de destilado. Então, essa pergunta aqui, né, qual a quantidade obtida de destilado, nós respondemos na aula passada. Como é que nós respondemos? Ora, ele disse que para nós, que a destilação é finalizada quando a razão de refluxo é 4, né, sendo a razão de refluxo 4 e a fração de destilado constante, nós já conhecemos o coeficiente linear da linha de operação. Conhecendo o coeficiente linear da linha de operação, que é xd sobre r mais 1, né, esse que está sendo mostrado aqui, né, nós fizemos a conta aqui e vimos que o coeficiente é 0,15. Né. Como a linha de operação ela tem dois pontos bem claros, que é o ponto 0,75, 0,75, é o ponto xd, né, e o outro ponto é a reta passando, né, saindo, né, do xd, e ela passando lá cruzando a abscissa, né, com x igual a 0, passando então em 0,15, né, para essas condições. Nós traçamos aqui ela, né, ela passou aqui em 0,15, traçamos os 5 estágios e vimos, então, né, a resposta a esse procedimento foi que, no fim do processo, vai sobrar só 5% de álcool na carga. Né, ou seja, era 55%, caiu para 5%. O balanço, né, de massa é dado por essa equação aqui, né? D é igual a S1, XS1 menos XS2, né? Esse balanço nós efetuamos junto na semana passada, né? E aí, considerando S1 a carga, né, de 100 kmol na alimentação, nós temos a conta aqui, né? E vimos que nós obtivemos aí 71,43 kmol de destilado, tá? Claro, esse 73,41 tem aí 75% de álcool e 25% de água, né? Só para lembrar. Bom, aí nós vimos o seguinte, precisamos determinar a quantidade de calor, foi aí que a gente parou, né? Para isso, a gente precisa, né, eu escrevi aqui, precisamos fazer a razão de refluxo como uma função da quantidade de destilado. Né? Então, nós vimos esse balanço de energia aqui, né? E vimos que o calor, né, é lambda vezes essa soma, né, essa integral de RD. Né? Então, nós precisamos fazer uma figura R em função de D. Né? Qual é o intervalo que a gente vai efetuar essa soma? Bom, do início até o fim do processo. No fim do processo, a razão de refluxo é 4. No início, nós não sabemos. Né? Então, a gente precisa determinar um intervalo. E qual é essa razão de refluxo no início? Ora, no início, nós tínhamos que a carga tem 55% de álcool, né? E, né, 5 estágios, que foi a informação do problema. Como R, né, é XD sobre φ menos 1, ora, nós sabemos XD, certo? Que é 0,75. O φ, nós não sabemos, né? Nós temos que descobrir, para então descobrir a razão de refluxo. Agora, como saber qual é o coeficiente linear, esse φ correto? Nós precisamos traçar uma linha, né, hipotética, por sucessivas tentativas, né, traçar os 5 estágios, e o 5º estágio ele tem que terminar em 0,55. Foi isso que nós
fizemos na aula passada. Então, nós fizemos aqui a primeira tentativa, né? Nós temos uma tentativa na semana passada. Arbitramos ali, né, um coeficiente de 0,35, né, e descobrimos que não é 0,35. Né? Porque quando a gente traça ali os 5 estágios, a carga ali termina em 46, 47% de álcool. A gente sabe que no início a carga é 55. O que a gente fez? A gente levantou um pouco a linha de operação. Levantar essa linha de operação é mexer no coeficiente linear. A gente aumentou um pouquinho o coeficiente linear. Né? E aí a gente viu na segunda tentativa já, né, que com um coeficiente linear aí da ordem de 0,4, onde está sendo demonstrado ali, ao traçar os 5 estágios, nós chegamos aí em 55%. Então, a conclusão é que o coeficiente linear é 0,4. Se o coeficiente linear é 0,4, a razão de refluxo é 0,875. Né? E aí, claro, como se trata do início, né, não, a gente vai fazer essa conta, né, a quantidade de destilado produzida é zero, é o início do processo, o tempo zero, vamos dizer assim. Bom, para a gente encontrar o calor, a gente precisa encontrar qual é a relação, qual é a função, né, entre a razão de refluxo e a quantidade de destilado. Então, a gente vai ter que traçar a linha de operação, construir os 5 estágios, obter a quantidade que sobrou na carga, o XS2, né, a fração de álcool na carga no fim da operação, né, realizar o balanço pela equação que a gente deduziu junto, que agora faltou um parênteses aqui, e aí a gente obtém a quantidade destilada. Como a razão de refluxo vai estar entre 0,87 e 0,875 no início, né, e 4 no fim, né, esse coeficiente linear vai estar entre 0,15 e 0,4. Né. Bom, e aí Professor, Oi? só a Carol pediu para avisar que ela tá com problema para entrar na aula. Ela disse que não sabe se é a internet dela ou Vamos ver se eu ela não tá tô, conseguindo. vou ver se eu consigo autorizar aqui. Para mim não aparece nada aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link para ela. Será? Alguém manda o link aí para ela ou ela não tem? Deixa eu ver. Beleza, vou mandar de novo. O link não tá aqui, mas tem que entrar no coisa ali. Será que eu não autorizei alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Aqui tá ok. Vamos ver se ela consegue. Se ela não conseguir aí de novo, me avisa. Eu vou voltar aqui. Beleza. Vou voltar aqui. Bom, assim, então, veja bem, no início do processo, né, a razão de refluxo é 0,875, e no fim 0,4. Né. Bom, quando é 0,875, que é no início, o coeficiente linear é 0,4. Né. Então, né, à medida que a gente vai, assim, à medida que a destilação vai progredindo, né, essa linha ela vai baixando. Né. Então, bom, essa linha azul aqui seria o início, né? Tá, eu anotei aqui, né? Um cantinho. E aqui, a razão de refluxo no fim. Qual é a metodologia aqui para resolver esse problema? Agora veio a notificação. Não é a Paula. Qual é a metodologia? Ora, traça a linha, traça os 5 estágios, obtém, né, a fração de álcool na carga, calcula a quantidade de destilado obtida, né, e aí eu tenho já qual é a razão de refluxo para a quantidade de destilado obtida. Né. Bom, aqui é a continuação, né, eu botei, né. Então, fazendo isso, tá, entre 0,80, aqui a gente achou 0,875, né,
e 0, aliás, e 4, né, início e o fim, traçamos os 5 degraus, obtemos a fração que tem na carga, né? Efetuando a conta do balanço, a gente sabe quantos quilomols foi obtido até aquele momento, né? Agora a gente já tem a relação entre R e D. Uma vez que a gente tem a relação entre R e D, a gente sabe qual é a quantidade, né, de calor envolvido. É isso que nós vamos fazer agora. Tá? Eu vou aqui, deixa eu ver se tem um slide aqui para a gente abrir. Vou fazer um desses aqui, tá? Não fazer todos e a gente não ficar... Vocês podem depois testar. Vou pegar aqui uma, assim, uma hipótese. Mostrando, né? Eu só quero mostrar como é que faz um deles. A gente vê por qual caminho a gente está trilhando. Vou testar aqui, ó. Vou testar esse 1,5 aqui. Assim, exemplo no próximo slide. Ó, quando a gente determinou, né, que a razão de refluxo no início é 0,85 e aqui nós temos um intervalo aqui de meio e meio, de 1, tá? Poderia ser de outro intervalo que vocês acharem mais conveniente. Estou colocando aqui um intervalo de meio e meio e depois ainda extrapolei de 1,5. Por exemplo, quando a razão de refluxo é 1,5, né, ó, como R é 1,5, qual é a quantidade de vida destilado? Essa é a pergunta. Ora, quando R é igual a 1,5, o coeficiente linear, né, é xd sobre R mais 1. Ó, o coeficiente linear vai ser, então, 0,75 dividido por 1,5 mais 1. Isso aqui, fazendo a conta, já está a conta do outro lado, mas só para confirmar ali, né, dividido por 2,5. Ó, isso aqui vai dar 0,3. Que é o que está aqui, o φ. Né? O que eu tenho que fazer agora? Traçar uma linha saindo do ponto XD, XD, que passe em 0,3. Então, traçando essa linha, só para exemplificar aqui, ela passaria ali, né, no 0,3. Ali, agora eu vou trocar de cor aqui só para pegar um azul aqui. Traçamos os 5 degraus. Um, dois, três, quatro. Ó, quinto. Nessa minha extrapolação aqui, ele está dando algo em torno de entre 0,3 e 0,35. O problema aqui, ó, ele achou 0,37. Tá? Então, foi provavelmente
Agora que eu vi aqui, deixa eu pegar a borracha. Ó, dei uma forçadinha. A ponta da régua aqui do coisa. Deixa eu botar a caneta. Ó, por conta da régua, eu passei do ponto exato, cortei errado. Agora aqui, por exemplo, ficou um pouquinho acima do que era para ser. Era mais para baixo. Deixa eu botar ela de novo aqui. Usando aquelas formas, ele dá certinho, tá? Eu estou fazendo aqui na mão livre com uma régua, ele acaba passando um pouquinho de onde era para ser. Não, fica meio... Isso aqui é o XS2. Ora, D é S1, só para lembrar aqui da equação, né? XS1 menos XS2 dividido por XD menos XS2. Isso aqui é o balanço que a gente fez na aula passada. Ó, a quantidade destilada a gente usou 100 kmol. Vai ficar XS1 é 0,55. XS2, nesse caso, é 0,37, que ele usou ali, dividido por 0,75 menos 0,37. Fazendo essa conta, né, tem que dar aí, ó, 47,4 kmol. Aí eu já sei, né, que quando R é 1,5, D é 47,4. Aí fechou esse aqui. Aí eu vou lá, vou testar a razão de refluxo 2. De novo, faço a conta. Como é que seria a metodologia? Calculo o coeficiente linear, vai ficar 0,75 sobre 2 mais 1. Traço a linha de operação, traço 5 degraus, descubro XS2, calculo a quantidade destilada. Ou seja, eu vou fazendo isso, né, para várias razões de refluxo. Quantas? Quanto mais, melhor. Né? Quanto mais, melhor eu vou estar, assim, melhor vai ser a minha integração, né? Eu vou ter que integrar agora esses valores. Então, quanto mais pontos eu tiver, né, o resultado melhor vocês vão estar obtendo. Nesse caso aqui, ó, eu peguei aí 2, 4, 6 pontos. 2 a gente já tinha calculado, inclusive, né? Então, peguei mais 4 pontos aí, certo? Bom, assim, fazendo a integração, vamos fazer agora. Eu já deixei digitadinho na planilha para facilitar a nossa vida. Então, está aqui no exercício 2. Deixa eu botar isso aqui só para lembrar vocês. Ó, aqui estão aqueles dados, né, que eu passei para vocês, certo? Digitados aqui, né? O que nós vamos fazer? Ó? Vamos botar esse cara aqui no eixo X e esse cara aqui no eixo Y. Né? Eu vou até desenhar aqui ele. Vou fazer a figura. Selecionar dados. X é a quantidade destilada. Y, R. Ó, nós precisamos conhecer qual é a área abaixo dessa curva. Vou botar aqui todos os eixos para a gente lembrar. Ó. E a quantidade destilado. E aqui, R. Opa. Ó. Qual é a área abaixo dessa curva? Deixa eu soltar ela aqui. Tá vendo? Ó, precisamos determinar a área abaixo dessa curva.
Bom, para fazer isso aqui, regra dos trapézios, né? Então, né, eu vou aqui rapidamente fazer com vocês a regra dos trapézios. Né? Deixa eu botar aqui quem não está lembrado, né? Ó, preciso conhecer a área, essa área aqui. Ó. Então, para a gente determinar certinho essa área, vamos fazer a regrinha dos trapézios. Ora, a primeira área, vou da esquerda para a direita. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a área 1. Esse primeiro trapézio aqui. Ó. Nesse primeiro trapézio, né, eu vou botar aqui área. O primeiro trapézio, vou botar assim, a trapézio 1. A área do trapézio 1. É. Ó, base maior, esse valor aqui, né, que é o número valor 1 aqui, né? Ó. Então, vou botar aqui, ó. Base maior é o número 1. Eu posso chamar aqui, né, para deixar de automático. Mais base menor, essa altura aqui, que é 0,875. Tá? Isso aqui vezes a altura do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura. A altura do trapézio é isso aqui, ó. 20 no caso, né? No caso seria essa distância aqui, né? Esse menos esse. Base maior, base menor, vezes a altura, isso tudo dividido por 2. Opa, alguém ligou o microfone. Quer dizer que tu é vivo? Ligou o computador. Deixa eu tirar o som dele. Ah, é que os dois. Desativei o som. Dá para ver que ele está prestando bastante atenção na aula, né? Então, ó, primeiro trapézio. O segundo trapézio, né, é esse trapézio aqui, esse outro trapézio. Então, né, da mesma maneira, se eu arrastar aqui, ele já está pronto, tá? Olha só, deixa eu ver se ele vai fazer a conta. Base maior, 1,5. Base menor, 1. Altura, né, é 47 menos 20. Né? Isso tudo dividido por 2. Tá? O outro trapézio, esse trapézio aqui. Então, vou arrastar, ele já vai estar prontinho. Ó. Esse é o trapézio 3. Qual é o outro trapézio? Esse aqui. Ó. Então, trapézio 1, 2, 3. Já estou no 4, né? 1, 2, 3, 4. E o último, 5. Deixa eu ver se ele sai. Aí. Ó. Então, vou aqui escrever aqui só para ficar guardado isso para nós aqui, né? Ó, trapézio 1, trapézio 2, trapézio 3, trapézio 4, e esse aqui vai ficar aqui bem no meio, trapézio 5. Área total desse negócio é só somar. Ó. Então, somando tudo, chegamos aí em 101,97, por aí, né? 102, tá? A conclusão é total. Ora, voltando para cá. Voltando para cá,
Opa, deixa eu ver o que ele fez aqui. Ó, então nós descobrimos, né, trapézio 1, trapézio 2, trapézio 3, trapézio 4, e aqui vou forçar trapézio 5. Essa integral aqui, ó, soma das áreas. T1, T2, T3, T4, T5. Opa. Então, a integral de R1 até R2 de R d deu aproximadamente 102. Esse 102 aqui, ó, R é adimensional, D é quilomol, isso aqui é quilomol. Né? A unidade dessa soma dessas áreas. Né? Ora, o latente que ele nos passou são 4.000 kJ por quilomol. Eu vou conferir mesmo se é esse valor que eu li na primeira leitura do programa. 4.000 kJ por quilomol. Okay. Bom, uma vez que a gente já sabe a área e já sabe qual é o latente, eu já sei que o calor retirado no condensador é 4.000 kJ por quilomol vezes 102 quilomol. Fazendo a conta aqui, tá dando aí, ó, 408.000. 408 vezes 10 a 3 kJ. Que é R, né? Vou botar assim, o calor retirado no condensador. Calor retirado no condensador. Tá dando aí 1.000 vezes 1.000, 408 megajoule. Tá? Ora, nós produzimos, ó, foi produzido 71,4 quilomol de produto. Esse produto tem aí 75% de álcool. Né? O calor retirado por unidade, por quilomol de produto, assim, calor retirado por quilomol de produto, 408 megajoule, dividido por 71,4 quilomol. Bota aí, ó, 408 dividido por 71,4. Está dando aí, ó, aproximadamente 5,7 megajoule por quilomol. Essa é a quantidade de calor que a gente tem que tirar para cada quilomol de produto. Para a gente ter uma ideia e poder comparar com o outro método de operação que vem agora, que é o método diferente desse, né? Com a razão de refluxo constante. Aqui a razão de refluxo, nós fomos ajustando ao longo do processo. Agora, nós podemos operar, né, uma coluna de destilação mantendo a razão de refluxo constante. Tá? Então, essa é
é o passo que nós vamos fazer agora. Tá? Então, vamos lá. Operação com razão de refluxo constante. Isso aqui é o conteúdo novo. Conteúdo novo. De hoje, da aula de hoje. Então, veja bem. Se eu operar a coluna com a razão de refluxo constante, né, o que vai acontecer? No início, eu vou ter um destilado bem rico no produto mais volátil. Né? À medida que o tempo vai passando, né, essa concentração, né, do destilado ela vai diminuindo no componente mais volátil. Ela vai diminuindo, mas diminuindo até quando? Até eu estabelecer um valor. Eu quero parar quando chegar nessa concentração. Não posso também ficar destilando sem parar, porque eu vou estar só fazendo uma mudança de fase, né? Eu vou estar só, se eu não parar, eu vou vaporizar tudo e não vou ter incrementado a concentração, né? Então, quando parar? Eu paro quando, na média, né, a composição final obedecer aí uma especificação, né? O balanço é o mesmo balanço Heilig, aquele mesmo balanço que eu mostrei na semana passada para vocês. Mesmo. Porque o balanço Heilig, que eu desenvolvi com vocês na semana passada, ele não tem variação da razão de refluxo, né? Então é a mesma conta. Ora, para eu saber a quantidade de destilado obtida, né, eu preciso fazer de novo integração gráfica. Vou resolver essa integral aí que está colocada. Então eu preciso conhecer a relação entre xd e xs, né, para então fazer a função 1 sobre xd, xs versus xs. E aí eu vou encontrar, né, qual é a relação entre a carga no início e a carga no fim, né, para qualquer mudança. E aí eu vou ter, consequentemente, a quantidade de destilado obtida. Fazendo o comparativo, né, para eu determinar a quantidade de calor retirado aqui, ó, eu vou, ao invés realizar uma integral, como a razão de refluxo ela é constante, né, a conta que eu tenho que fazer é só multiplicar o latente de vaporização vezes a razão de refluxo vezes a quantidade de destilado. Tá? Então, basta multiplicar a razão de refluxo, que foi constante, vezes a quantidade de destilado obtido, né, eu já tenho, né, a quantidade que eu tive que produzir da corrente L, no caso. Isso vezes o calor latente, eu já tenho o calor retirado. Bom, qual é a dificuldade? Vamos entender no exercício. Eu acho que eu já botei o exercício aí já, né? Mas olha só. Como no exercício 2, esse que a gente estava fazendo, né, uma mistura de novo, álcool e água, com 55% de álcool, vai ser destilada na coluna que tem 5 estágios, igual, a mesma coluna. Porém, a razão de refluxo nós vamos manter constante. Tá? Constante. Qual é a quantidade de calor retirado e a composição média de destilado? Lembra que a informação que nós tínhamos no exercício 2 era de que a composição do destilado ela era mantida constante em 75%. Eu quero saber qual é a composição média do destilado para quando a composição no refervedor for 10,5%. Tá? Então, nós vamos começar com uma mistura que tem 55%. Né? Vou fazer o desenho aqui, né? Da nossa coluna, com os 5 estágios. 1, 2, 3, 4, 5. No início tem 55%. Né? No fim,
vou ter só um pouquinho, 10,5% de álcool. Mas aí eu vou ter uma quantidade aqui de destilado obtida, né? Ok? Então esse é o processo. A razão L sobre D, 2,1. Essa é a jogada. E qual é a quantidade de calor? Calor retirado no condensador. Certo? Bom, a solução. Eu já deixei ela prontinha aqui para nós, mas eu vou fazer com vocês algumas linhas ali para vocês entenderem. Olha só. Se a gente vê, né, vou ter comentários preliminares, né? Esse ponto de tangência ou ponto de estrangulamento, o que é isso? Né? Quando eu falei em razão de refluxo mínima lá quando a destilação era contínua, né, então aquele toque, né, da linha de operação na linha de equilíbrio causa um estrangulamento. Né? Então veja bem, olhando para o nosso diagrama aqui, né, diagrama de equilíbrio, a composição máxima, né, possível é algo em torno aqui desse pontinho que eu estou botando aqui, o máximo. Só que o que acontece? Se eu testar 88%, porque a primeira porção que vai chegar lá em cima, né, qual vai ser a concentração? Vai ser 90%? Será que dá? Olha só, se for 88%, por exemplo, né, no primeiro caso, eu vou calcular o coeficiente. Ó, lembra que o coeficiente é XD sobre R mais 1. Ó, XD 88%, R 2,1 mais 1. Essa conta dá 0,284. Eu vou traçar a linha de operação entre 0,88, né, que é o que ele está botando aqui, mais ou menos aqui, né, eu botei esse ponto, e 0,284. Seria mais ou menos aqui. Mas eu marquei um pontinho agora aqui. Se eu traçar uma linha ali, ó, eu não vou conseguir traçar 5 estágios. Tá? Conclusão, não vai chegar álcool com 88% lá em cima. Tá? Se eu testar 0,85, eu vou obter coeficiente linear 0,274. Também não consigo fazer os degraus. O significado de eu não conseguir fazer os degraus é que, termodinamicamente, eu não vou atingir essa concentração que está sendo colocada ali. Se eu tentar 80%, né, já dá para fazer a construção da linha. Tá? Na referência que eu peguei esse problema, se chega em o início, né, a solução do problema, 78%. Tá? Então, usando 80% ou 78%, assim, são soluções aproximadas. Então, vamos seguir a referência. Então, veja bem, vou fazer o primeiro aqui. Ó. Eu botei aqui a resposta. No início, vou escrever aqui. É 0,78. Opa. Ora, 0,78. O coeficiente linear é XD sobre R mais 1. Então, é 0,78 dividido por 2,1 mais 1. O coeficiente linear, fazendo a conta, ele vai dar 0,78 dividido por 3,1, 0,251. Não é algo, um pontinho aqui, ó. Bem cortadinho. E o 78%, tá? 75, 76, 78 vai estar mais ou menos aqui. Então, a nossa linha de operação, tá?
Essa linha de operação, ela vai ser isso aqui. Deixa eu traçar ela aqui. Estava vendo se ela estava aqui. Ó, essa é a linha de operação. No início do processo. Tá? No início do processo. Traçando os 5 estágios, olha só o que nós vamos obter. Nós vamos obter, né, que a composição ali no refervedor, né, ela é os 55%. Quer ver? Vamos só fazer aqui traçar aqui os degraus juntos com vocês. Vou fazer de azul de novo. Ó, eu forcei um pouquinho a barra aqui, ó, e não bateu no 0,6. Tá? Então deu 1, 2, 3, 4, tá certo, 5. Deixa eu ver um negócio. Vou fazer de novo aqui. Esse aqui. Volta. Eu apaguei a linha. Um minutinho, vamos consertar ela aqui. Não. Aqui é um trabalho artístico. 78. Mais ou menos aqui. É que com a régua que eu uso aqui, ele fica totalmente... Não sei onde é que vai sair a linha quando eu vou traçar. Vamos lá, fazer essa tentativa aqui, só para a gente não perder muito tempo, rapidamente aqui. Aí. Então vamos lá de novo. Vamos de novo. Aqui, primeiro degrau. Eu tracei ali, mas ele... Deixa eu ver se eu consigo apagar aquela... que eu fiz ali. Deixa eu ver. Aí. Um, dois, três. Aqui é o quarto. Acho que agora... Aparentemente... Não. Ó. Aparentemente deu, né? A conclusão, né? Conclusão, ó, início, né?
XS, no início, 0,55. Informação do problema. No fim do processo, ele disse para nós o seguinte: no fim do processo, informação do problema, a gente para a destilação quando só sobra 10,5. Né? Lembra que no exercício 2 a gente obteve que no fim do processo a gente tinha parado a destilação com a razão de refluxo 4 e tinha sobrado, né, algo em torno de 10% de álcool. Então o problema é que ele está nos provocando. Ó. Ele mantém a razão de refluxo constante, só que ele resolve parar em 10% de álcool. A razão de refluxo é mantida constante. A consequência disso é que a quantidade de destilado ela vai diminuindo, né? E aí a gente precisa descobrir, né, até quando que diminui. Ora, deixa eu escrever isso aqui. No fim do processo, XS é 0,105, certo? Precisamos determinar XD no fim. Ora, como é que a gente faz isso? O método, né? Como φ é XD sobre R mais 1, nós sabemos que é XD que eu quero descobrir sobre 2,1 mais 1. Né? Ora, nós temos que testar um XD que vai me dar um coeficiente linear, né? Traçar, então, a linha de operação, traçar os 5 estágios, e o quinto estágio ele tem que terminar em 0,105. Então, ele tem que terminar aqui, ó. Tá? Tem que terminar aqui. Em 0,105. Melhor dizendo. Ora, como é que a gente faz isso? Né? Vou ter que testar. Né? A tentativa, né? Primeira tentativa, ó, vou botar aqui. Tentativa 1. XD, eu já vou botar para a gente não perder muito tempo, né? Mas isso aqui era um exercício que nós teríamos que ficar testando aqui. Né? A tentativa nos mostra, né, que XD é 0,74. Né? Isso aqui resulta num coeficiente linear de 0,74 sobre 2,1 mais 1. Isso aqui vai dar, vamos conferir, né? Nós teríamos que ficar testando, mas para não perder muito tempo, né? 0,239, mais ou menos. Bom, com XD 0,74, então, ó, está, deixa eu botar, vou trocar a cor aqui. O ponto inicial agora é aqui, ó. Ponto XD em X e XD em Y. 0,74 para cada um. Traçando a linha, ela tem que passar em 0,239. Ela tem que passar mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, essa é a linha, segundo o problema, vai me dar, após traçar os 5 estágios, vai resultar em XS igual a 0,105. Vamos testar? Ó. Veja que a minha linha saiu já um pouco acima. Uhum.
Ação. Traçando aqui, vamos ver se vai dar certo. Um, dois, três, quatro. Ó, o quinto ele tá sendo aqui na minha. Ó. Então, em termos aproximados, né? Bom, aproximadamente, xs igual a 0,1. Então, aceitável, tá? Aceitável. Então já sabemos que no fim do processo, conclusões, né? Conclusão é. Conclusão. XD no fim é 0,74. Ok? Ora, para eu descobrir a quantidade de destilado obtida, agora vamos voltar para o balanço Heilig. O balanço Heilig é isso aqui, ó. Para eu descobrir qual é a quantidade de destilado obtida, eu preciso resolver isso aqui, ó. Por quê? Porque uma vez que eu conheça essa integral aqui, eu já sei quanto é que vale S1 sobre S2. O que é S1 sobre S2? Ora, S1 é a carga no início. S2 é o que sobrou no fim. Um menos o outro é a quantidade de destilado obtido. Então, preciso determinar a quantidade de destilado obtido. O que eu tenho que fazer? Vários pontos, né, entre a relação 1 sobre xd. Vou escrever isso, né? Abrir aqui uma planilha, um slide novo. Tá? E escrever isso. Estou salvando aqui para não perder, né? Deixa eu só pegar ele e copiar ele, essa equação aqui. Ó, assim, precisamos determinar a quantidade de destilado obtido. Certo? Tudo isso para determinar essa quantidade de destilado obtido, para então determinar o calor, né? Ora, S1 é a carga ao início.
S2, carga no fim. S1 menos S2 é a quantidade destilada obtida, certo? Ora, para eu descobrir quanto é que é a relação entre S1 e S2, eu preciso resolver isso aqui. Tá? Resolver isso aqui, ó, integral de xs2 a xs1 de dxs, eu vou reescrever, vou escrever assim, ó, 1 sobre xd menos xs dxs. Então, eu preciso resolver esse negócio. Como é que resolve? Ora, eu pego e coloco 1 sobre xd menos xs no eixo y e coloco xs no eixo x. Descubro qual é essa relação, determino a área abaixo da curva. Da onde? De xs no início, xs1 até xs2. Ó, da onde? De 0,55, que é xs1, até aqui, né, que é o xs2, que é 0,105. Como é que eu descubro essa relação? Como é que eu descubro esses pontos aqui, ó, para poder construir essa curva? Ora, o procedimento que eu fiz ali, eu só fiz um ponto, né, naquela, traçando a linha de operação, né? Então, a gente já sabe que no início, como fazer isso aqui? Como construir? Várias tentativas. Ora, xd no início, 0,78. xd no fim, 0,74. Ora, eu vou variar, assim, varie xd entre 0,78 e 0,74. Obtenha φ, trace a linha de operação da retificação, trace os degraus, que são 5. Depois disso, depois de traçar os degraus, obtenha xs. Aí faz a continha. 1 sobre xd menos xs para aquele ponto. E assim sucessivamente. Então essa é a dinâmica para resolver esse problema. Se a gente for fazer aqui vários pontos, nós vamos levar muito tempo. Então por isso eu já já trouxe aqui prontinho, né, alguns testes aqui, alguns pontos. Né, são esses que estão colocados aqui. Indo ali para o Excel, onde já também soltei já esses valores, ó, nós temos ele aqui, já prontinho para nós. Já deixei digitado. Então, 0,78, 0,775, 0,77, 0,76, 0,75, 0,74. Então, e ali, vou copiar e colar aqui para a gente, isso aqui já. E aqui, esse aqui nós já conhecíamos, né, o 0,78 no início e o 0,55 no início. Aí, arbitrei ali 0,775, calculei o coeficiente linear, tracei a linha de operação, tracei 5 estágios, obtive que, nesse momento, tem 50% só na carga. Pois, 0,77, um outro intervalo aí, né? Calculei o coeficiente linear, tracei os 5 degraus, obtive que o que tem no refervedor nesse momento é 0,425. E assim até o fim. Né? Aí a relação, ó, 1 sobre xd menos xs, né? Essa relação está aqui. Ó. Calculando a área
abaixo dessa curva, tá? Deixa eu colocar isso aqui já para nós aqui. Calculando aqui a área, eu vou pegar ela para nós. Vamos fazer o cálculo juntos. Calcular a área é resolver essa integral aqui, né? Calculando essa área, né? Vamos começar aqui, né? Deixa eu ver, pelos trapézios, né? Vamos fazer como eu fiz no início. Ó, primeiro trapézio. Assim, né? Trapézio 1. Dividir aqui em vários trapézios. Primeiro trapézio é esse aqui, né? Então, deixa eu botar aqui uma caixa de texto. Ó. Trapézio 1. Né? Trapézio 2. Opa. Vou já deixar prontinho só para reescrever. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto mais pontos eu pegar, mais exato vai ser. Então tem aí 2, 4, 6 pontos, né, nesse caso. Bom, vamos fazer a conta do primeiro trapézio. Ó, conta assim, área do trapézio 1. Como é que é a área do trapézio 1? Base maior, é esse 4,37, mais base menor, é esse valor aqui, ó. Então é 3,63 aqui nesse caso, né? Aqui, ó. Isso tudo vezes a altura, né? A altura é esse intervalo aqui, ó. Então é esse menos esse. Isso tudo dividido por 2. Então esse é o primeiro trapézio. O trapézio 2, ó, vou fazer a conta e já vai fazer a conta automática aqui, ó. Base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Né? O trapézio, vou puxar aqui, né? Trapézio 1, 2, 3, 4, 5. Ó, já deixei prontinho, já somou todos. O último trapézio está aqui. Área total, só somar, né? 1,12. Área total. 1,12. Olha só, log natural de... Deixa eu só ver onde é que está a expressão aqui para mostrar para vocês, voltando. Não. Não. Vou pegar aqui. Ó. A conclusão é a seguinte, log natural de S1 sobre S2 é 1,13. Né? Então, S1 sobre S2 nada mais é do que exponencial desse negócio. Ó, 3,07, aproximadamente 3, né? Dados os erros de... Ó, log natural de S1 sobre S2 é 1,123. S1 sobre S2, 3,07.
Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para deixar isso esquematizado. Escrever isso. Vamos finalizar o problema. Estou quase finalizando ele, tá? Ó, essa área aqui, ó, nós descobrimos que a área é aproximadamente 1,12. Né? Aproximadamente. Então, nós descobrimos que log natural de S1 sobre S2 é 1,12. Então, S1 sobre S2 é igual a I elevado a 1,12. S1 sobre S2 é igual a 3. Então, S1 é igual a 3S2. Né? Se a gente usar a mesma base de cálculo, vamos usar a mesma base de cálculo. S1 igual a 100. Né? Base de cálculo. Igual do problema anterior. Idem exercício 2. 100 kmol. S1. Né? Nós sabemos que a quantidade de destilado é S1 menos S2. Então, vai ser 100 menos S2. S2 é S1 dividido por 3, né? Então, é 100 dividido por 3. A conclusão vai sobrar só 1/3 do negócio, né? 100 dividido por 3, 66 e pouco. 100. Ó, a quantidade destilada obtida, nós vamos obter 66,67 kmol. Tá? E a quantidade e a fração média, a fração de destilado, a composição média do destilado. Quanto é que vai dar essa composição média? Né? Ora, é o mesmo balanço que a gente fez na aula passada. Tá? Ó, tudo que eu tinha no início é o que vai ter no fim. Né? Então, veja bem, em termos gerais, né? S1 vezes XS1, ou seja, tudo que eu tenho de álcool no início do processo, vai ser o que sobrou no pote, que é S2 vezes XS2, mais o que tem de destilado, né, que é D vezes XD, médio. Ó, S1 é 100. XS1 é 0,55, é o que tinha de álcool no pote no início, no refervedor. S2, ó, é 100 sobre 3, é 33,33 kmol. Sobrou quanto? Qual a composição desses 33 kmol? É 0,105, é o que sobrou do refervedor. Mais 66,67 kmol de destilado produzido vezes XD. XD, a composição média do destilado, é só fazer essa conta aqui. Então vai ficar assim, ó, 33,33, 0,105, 55 menos isso, dividido por 66,67. Ó, 0,77. Essa é a composição média do destilado. Veja bem, a destilação começou com 78%,
né? Açaí lá em cima, 78% de álcool, terminou com 74%. Na média, eu tenho um destilado com 77%. Então, acabamos de fazer o balanço. E a quantidade de calor retirado? A de calor, como a razão de refluxo é constante, ó, é lambda RD. 4.000 kJ por quilomol, R 2,1, D 66,67 quilomol. Temos agora a quantidade de 67 vezes 2,1 vezes 4.000. 560 megajoule. Tá? Mol corta 1 quilomol. 560 megajoule. Vou botar assim. A quantidade de calor por quilomol de produto vai ser 560 megajoule por 66,67 quilomol. Daí, ó, dividido por 66,67, 560 dividido por 66,67. 8,4 megajoule por quilomol. Então, veja bem, nós tivemos, né, nós obtivemos um produto com 78%, aliás, com 77% de pureza, e gastamos 8,4 megajoule por quilomol de calor. A gente retirou isso no condensador, automaticamente a gente adicionou isso no refervedor. Então, se a gente está gastando essa quantidade de energia, né, para obter um produto aí com 77%, no outro caso, nós obtivemos um produto com 75%, manipulando a razão de refluxo, naquele caso anterior. E a gente gastou só, voltando aqui, eu tinha feito essa conta ali para nós. Temos gasto aqui, ó, 5,7 megajoule por quilomol. E agora nós gastamos 8,4. Ó, tá aqui a continha que eu acabei de fazer. Veja bem, ó. Nós, para o exercício 2, né, obtivemos uma pureza de 75%. Mantendo a razão de refluxo constante, que seria o agora, né, uma pureza de 77%. Só que olha só, a pureza passei de 75 para 77. A quantidade de calor que está sendo gasta é quase 50% a mais, né? Veja bem o quanto a oportunidade que tem aí de economia, né? Eu tenho uma pureza um pouquinho maior, tudo bem, né? Só que a quantidade de calor envolvida é muito superior mesmo. Tá? 50% a mais é muita coisa. Tá? Então, manipular a razão de refluxo, saber trabalhar com ela, né, pode resultar em bastante economia de energia. Veja aqui, o processo do exercício 2, nós estávamos manipulando a razão de refluxo, né, para manter a composição constante. Estávamos continuamente ajustando a razão de refluxo. Nesse caso que eu estou mostrando na aula de hoje, nós mantivemos a razão de refluxo constante.
Claro, tivemos a pureza ali, né, do etanol um pouquinho a mais. Só que a quantidade de calor envolvida é muito, muito maior. Tá? A conclusão. A conclusão. Onde é que está? A conclusão. A razão de refluxo, né? Vou escrever isso aqui. Assim. Tá? Certo? Só para mostrar aqui. Mas na média dá 77%. Ok, dito isso, tá? Eu já vou encerrar aqui os trabalhos da aula de hoje. Tá? O objetivo aqui era ser rápido. Agora, para recados paroquiais, né? Então, só para dar o fechamento aqui, né, desse assunto. Quando nós estudamos destilação contínua, né, nós vimos um número elevado de pratos e uma razão de refluxo que tende a ser pequena. Né? Para batelada, a gente tem poucos pratos e, geralmente, a pureza, né, na destilação batelada, ela não é uma coisa tão importante. Tá? E último tópico, né, nessa tipo de destilação batelada, a gente consegue aí obter produtos com composições diferentes. Tá? Com relação agora à avaliação. Vamos lá. Recados. A avaliação é o seguinte. O que vocês acham? Fazemos na semana que vem ou fazemos na outra? Eu, sinceramente, sou a favor de fazer na outra. Eu também, Jéssica. Ou Eu Carol. também. Tá. Por ser véspera de feriado. E a gente tem de reatores esse final de essa final de Essa sexta. essa sexta-feira, isso. Tá. Eu sou Então, muito a favor de fazer prova véspera de feriado. Então vai ser dia 1º. É. Tá? Próxima aula, nós vamos fazer o seguinte. Como eu havia prometido, vamos fazer uma revisão. Próxima aula é semana que vem, que é dia, deixa eu olhar aqui, para ficar tudo certo, dia 25. Dia 25. Tá? Nós vamos fazer uma aula de revisão. O que vocês vão fazer? Vão trazer as dúvidas, tá? Eu vou resolver aí 1 ou 2 exercícios no máximo, tá? Aqueles, o que acontece? Olhar a lista. Tem uma lista de exercícios aí desde o ano passado aí, né? Não, já faz tempo. Tô brincando. Olhar a lista de exercícios. Botar assim, elencar principais dúvidas, tá? E aí eu vou fazer na próxima aula uma revisão aí, uma espécie de aulão, e aí eu resolvo um dos exercícios, ou mais de um, tá? Para preparar vocês para a prova do dia 1º, certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, deixa eu só fazer a chamada aqui. Vai ser quanto tempo de prova, professor? A noite toda. Até às 11? Até às 11. Espero que
Por A que minha não? A minha internet não faz a mesma coisa, professor. Não, mas assim, se caso tipo, deu 11 horas e tu não conseguiu por conta da internet, tu me manda um WhatsApp ali, sei lá, e a Tá. gente conversa, não tem problema. Então tá. Ô, professor. Foi triste, mas foi. Foi triste, mas foi, vice. Deixa eu só ver aqui quem é que tá faltando. Eu acho que não tá faltando ninguém, mas deixa eu só conferir aqui. Tem 26. Daria, no caso, 24. Tá faltando uma pessoa. Deixa eu achar o indivíduo. Ana Carol. Eu acho que a Carolina conseguiu entrar. Deixa eu ver. Sim, eu Conseguiu. tô aqui. Eu tava com dificuldade de entrar, né? Ana Sim, eu não Carolina. sei o que aconteceu. Eu tava entrando pelo link do e-mail e o computador berrava e não ia. Mas... É a Jéssica Graça, eu acho que não tá. É, não confunde a Jéssica, professor. Já olhei aqui, tem 3 Jéssicas, aí já sei que a Jéssica. Cadê? Essa aqui não tá. Larissa, Lucas, Lúcio, Malu. Marcela, Mariana, Melissa. Morgana, Natália, Paula. Ricardo, Rodrigo, Rosilane. Stephanie, Tuane. É isso aí, isso foi aquela Jéssica mesmo. Então é isso aí, pessoal. Desejar aí uma boa semana aí, né, para vocês. Estudem, já façam alguns exercícios lá da nossa lista. E aí, semana que vem, a gente faz essa revisão para fazer a prova lá no dia 1º. Certo? Certo, professor. Boa semana aí. Tchau, Boa tchau. semana.